Queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Igreja em Camaçari. Todos nós, diariamente, nos relacionamos com outras pessoas que também precisam de uma mensagem de conforto. Se tivermos assimilado o conteúdo do nosso alimento diário, poderemos compartilhá-lo com elas. Fica aí a dica, hein? O assunto de hoje é sobre as bênçãos do Espírito. Na mensagem de ontem, fomos esclarecidos a respeito das bênçãos do Pai e do Filho. Hoje avançaremos para conhecer a bênção do Espírito. Em Efésios capítulo 1, temos uma porção que descreve nossa história, pois quando ouvimos a palavra da verdade, o evangelho de nossa salvação, nós cremos em Cristo. Vejamos. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Querido ouvinte, o evangelho tem poder. O apóstolo Paulo confirma isso no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que diz: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Podemos perceber aqui a preciosidade da fé. Deus tem falado tanto conosco e especialmente essa passagem de Romanos nos revela que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como nossa fé é fundamental para o cumprimento da vontade de Deus. Na bênção do Espírito estão o selo e o penhor. O selo mostra que somos propriedade do Senhor e que o Espírito tem liberdade para trabalhar em nossa pessoa. Ao sermos selados, o Espírito manifesta sua autoridade e poder sobre nossa pessoa. O penhor é uma pequena amostra da plenitude que recebemos naquele dia. Trata-se de um antegozo, uma degustação para hoje desfrutarmos um pouco de tudo o que receberemos naquele glorioso dia. Se só com essa amostra já ficamos loucos, podemos imaginar como será a plenitude. Os versículos 15 e 16 de Efésios 1 ressaltam também a importância da oração. Também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. A oração é um ponto muito importante para o viver cristão. Por isso Paulo orou pelos efésios, rogando ao Senhor que eles recebessem a mesma visão que ele próprio recebera. Lembremos o relato contido no livro de Ezequiel 37, quando o servo do Senhor profetizou para um vale de ossos secos. Há duas questões para destacarmos. A primeira, disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É a pregação do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, profetizamos a ossos secos. Parece uma loucura, mas a palavra tem poder para dar vida aos ossos secos. Ao sair pelas ruas, não escolhemos pessoas, somos obedientes à palavra e pregamos para um monte de ossos secos. É exatamente isso, profetizamos a ossos secos, crendo no poder do Evangelho. A segunda questão, ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
A expressão profetiza ao Espírito significa, em outras palavras, orar. Ao orarmos, o Espírito vem e sopra para que haja vida. Por um lado, profetizamos aos ossos. Por outro, oramos para o Espírito dar vida aos ossos. Quando falamos a ossos, começa uma barulheira e a carne nasce e os ossos se unem, dando início a grandes mudanças. Em seguida, deve haver oração para que o Espírito sopre vida sobre as pessoas. Aplicando essa palavra a nosso viver, orientamos todos os irmãos que saem às ruas para praticar o Posso Orar por Você, que também participem das reuniões de oração da igreja. Ao orar pelas pessoas nas ruas, profetizamos aos ossos e nas reuniões de oração, profetizamos ao Espírito. Pregar o Evangelho é só o primeiro passo. Estamos tirando essa pessoa do poder das trevas e conduzindo-a para a casa de Deus. Agora, ela precisa receber cuidado para crescer em vida, daí a necessidade de oração. Assim como Paulo orou pelos Efésios, precisamos orar por aqueles que receberam a pregação do Evangelho. A Bíblia reforça essa prática em outras passagens, como em Colossenses 4,12. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras orava e se esforçava continuamente pelos colossenses em oração. Outro exemplo está em 1 Tessalonicenses 3,10. Orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. A oração e o apacentamento são fundamentais e complementam a pregação do Evangelho. Vamos ser intensos na oração. Isso é muito importante. Que o Senhor nos conduza a orar pelos ossos secos nas ruas, tirando as pessoas das trevas, bem como a orar pelo Espírito nas reuniões de oração da igreja. Assim, o Espírito virá para dar vida. Aleluia! Querido ouvinte, se receber alguma revelação ou inspiração, compartilhe conosco. Testemunhe nas reuniões o Cristo desfrutado e experimentado diariamente. Deus lhe abençoe grandemente neste dia. Ó Senhor Jesus. Amém.